Eu sou uma pessoa extremamente otimista. O Ricardo, que trabalhou comigo lá atrás, e eu sou extremamente competitiva, inclusive comigo mesma. Eu me cobro muito. Então, eu vou dizer para você assim, que desde que eu comecei, eu escolhi, eu, eu esperei um momento que, na minha visão, eu estava amadurecida o suficiente para encarar esse desafio, porque você está coberto de razão. Não é fácil ser Uhum. empreendedor, inclusive, principalmente no Brasil, né? Mas o que acontece? Eu queria muito e eu me sentia preparada. E onde eu achava que eu ainda não estava preparada, eu fui atrás de pessoas que pudessem contribuir comigo, né, naquele processo inicial. Mas eu vou falar para você que o meu primeiro grande desafio foi em entender como lidar com a equipe. Foi assim uma dificuldade tremenda, porque eu vinha de um grupo empresarial onde eu convivia no dia a dia diretamente com os gerentes, meus gerentes todos nível universitário, as pessoas bem intelectualizadas, né? E de repente a minha equipe era formada por adolescentes, é, algumas delas primeiro emprego, pessoas assim sem muitas oportunidades de estudo, e que a gente precisava fazer aquilo acontecer. E eu me lembro que quando eu comecei, nossa, eu tinha uma rotatividade na minha equipe, gente, vocês não têm noção. Se eu falar para vocês a quantidade de pessoas que entrava e saía, é vergonhoso. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Porque eu não conseguia enxergar o porquê daquilo. Eu falei, mas eu tô orientando, eu tô cobrando, e por que as pessoas não estão ficando? Mas como eu sempre tive assim um poder de adaptação muito grande, e eu sempre ouvi muito. Então eu nunca tive aquela questão assim, eu sou a dona da razão, o que eu estou fazendo está certo, é absoluto. Então eu continuo assim. Aquilo começou a me incomodar, você entendeu? Porque a coisa estava fluindo. Eu tinha um objetivo quando eu comprei a cafeteria, que a cafeteria, quando no processo em que ela deixou de ser loja própria e passou para ser loja franqueada, teve um delay ali. E nesse delay, ela ficou ah, meio que esquecidinha, meio que abandonada. Então, quando nós assumimos, o faturamento estava muito ruim. E eu tinha um objetivo, que era colocar a loja no ponto de equilíbrio no primeiro mês. E isso eu coloquei na minha cabeça, eu fiz todo o meu orçamento, meu planejamento, coisa de administradora de empresas, que você está vendo um grupo estruturado, aí você quer fazer que naquela cafeteria quer que funcione do jeito que funciona uma grande empresa. Eu sempre olhei para a minha empresa dessa maneira. Não é porque nós somos pequenos que a gente não tem que agir como se a gente fosse grande. Então, em Claro. relação à organização, planejamento e tudo mais. Mas essa foi uma grande dificuldade. Eu até, na época, eu parava para pensar e eu não conseguia entender o que estava acontecendo, e porque tudo que eu fazia parece que se voltava pior ainda contra mim. E aí eu resolvi contratar, olha só, uma pessoa para me dar uma consultoria em relação a essa questão de gestão de pessoas. Contratei o professor Fábio Nogueira, que hoje Uhum. Fábio é Nogueira. o gestor aí da FGV, né? A gente Sim. trabalha juntos. E eu não esqueço, como se fosse hoje. Ele foi na cafeteria, ele ficou lá quase que uma semana fazendo as avaliações. Aí ele me chamou, né, para aquela reunião, né? E aí eu tô esperando ele vir com toda a solução para mim, né? Aí ele olhou para mim e falou assim: Olha, Leiva, eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se você vai gostar de ouvir. É o seguinte, o problema é você. Desse jeito, na cara dura. Eu falei, mas eu tô pagando para esse infeliz fazer uma consultoria aqui. Ele olha para mim, não, o problema é você. E aí eu escutei aquilo, falei, mas eu sou o problema? Então, como assim? Então me fala, porque eu tô disposta a corrigir e resolver o problema. E aí ele me fez entender uma questão que foi fundamental para o desenvolvimento da cafeteria, o restante da nossa jornada. Ele me fez entender o seguinte, que não é que eu estava errada, mas a maneira como eu estava tratando aquela equipe era como eu tratava com os meus gerentes no Grupo Paulo Lima, quando a gente tinha que negociar, tinha que pôr as cartas na mesa, tinha que fazer planejamento. Ele falou, não vai funcionar.
elas estão espanando. Você não está percebendo que elas estão espanando? Você está correta no que você está querendo, no que você está buscando, mas esse não é o caminho. Se você não pegar o caminho certo, você pode vender, não vai rolar. Falei, então tá, então eu preciso de ajuda. E aí foi todo um processo para eu entender como lidar com essa galera. E hoje, assim, eu vejo que o segredo tá em nós conseguirmos falar a língua da pessoa que está nos ouvindo. Se você está falando com uma pessoa que tem um nível de instrução maior, uma pessoa mais intelectualizada, você vai poder falar num nível mais intelectualizado. Se você está falando com uma pessoa que é uma pessoa mais simples, você tem que falar de uma maneira que ela entenda. Gente, parece que foi assim, ó, a virada de chave. A partir dali, eu comecei a entender que eu precisava realmente mudar o meu mindset em relação ao perfil da equipe que eu tinha na cafeteria. E aí as coisas começaram a fluir de uma maneira bem melhor. É claro que eu não vou mentir também que a crise desses últimos anos me ajudou muito no aspecto assim, os funcionários eles pensam mais hoje para sair da empresa. Mas hoje eu falo para você que meus funcionários não saem da minha empresa porque eles realmente gostam de trabalhar ali. A gente já passou essa fase. Mas antes eu percebia que... Porque assim, as pessoas quando vão... Primeiro, eles não querem trabalhar em shopping. Vocês sabem como que é shopping, né? Uhum. A alimentação, então, a gente só fecha 2 dias no ano, gente. Natal e Ano Novo. Sim. Nós trabalhamos 363 dias no ano. Então, você vê essas meninas adolescentes que têm a vida inteira pela frente... Querem sair, querem se divertir, querem passear e tem que trabalhar. Então, assim, você tem que despertar um desejo, ensiná-las a sonhar para fazer sentido aquele sacrifício do trabalho do dia a dia. Porque não deixa de ser um sacrifício, mas tem que ser um sacrifício prazeroso. Então, eu percebo assim que hoje é muito difícil eu ter rotatividade na minha equipe. Eu enxergo a minha equipe como o que eu tenho de mais importante dentro da minha empresa. Eu falo que o restante, estrutura física, é bobeira, porque todo mundo é muito similar. O que faz a diferença no nosso segmento é a qualidade de serviço. Então, quando o cliente, ele vai na tua cafeteria um dia, outro dia, e ele começa a ver lá as mesmas pessoas, isso vai criando uma identidade também entre a nossa equipe e os nossos clientes. E é muito legal. Assim, tem clientes lá que chega no final do ano, leva presente para eles, para elas de Natal, chama pelo nome. Então, é isso que a gente quer fomentar, porque eu acho que o café é isso, é um ambiente assim, onde a pessoa ela quer relaxar um pouco, ela quer o prazer de tomar uma bebida de qualidade, de comer algo de qualidade, mas tem que ser um ambiente leve, ninguém pode estar de cara fechada, até porque eu brinco assim, nós somos quiosque, a gente não tem parede, não dá para esconder. Então eu falei, ó, aqui cara fechada não se vende não, tem que estar assim, problema todo mundo tem, né, mas a gente tem que sacudir a poeira e dar o nosso show lá no chão de loja. E é assim que eu tento conduzir com as meninas, ouvindo muito elas também, porque elas que estão ali no contato direto com o cliente, né? Então, assim, é muito importante a gente dar o espaço para eles participarem também, porque eles acabam se envolvendo e se comprometendo. E quanto mais responsabilidade a gente delega para a equipe, mais retorno a gente tem da equipe. Eu, assim, acredito muito nas pessoas. E acredito também que a nossa responsabilidade, viu, Fábio, enquanto empreendedor, não é só ganhar dinheiro. É formar realmente pessoas. E quando eu falo formar pessoas, eu não estou falando só de formar tecnicamente naquilo que a gente trabalha. Eu, como pego uma galera aí mais nova, então, assim, eu sempre procuro formar, e eu falo isso para elas no dia a dia, tanto a parte técnica, para que amanhã ou depois, se elas forem para um outro lugar, que o que elas aprenderam dentro da cafeteria sirva para alguma coisa para elas, né? Numa vida, numa sequência profissional, mas eu pego muito no pé também na questão da formação da pessoa. Eu acho que não tem como você separar
o lado profissional de uma postura adequada, de uma apresentação adequada. Então, eu sou muito chatinha em relação a isso. Então, nos treinamentos que a gente faz mensalmente, porque a gente faz treinamento mensal com a equipe, viu? A gente chama reunião de alinhamento. Olha que chique o nome. E assim, no começo, era um parto para conseguir fazer com que elas fossem, né? Porque aí, shopping, é uma vez por mês a nossa reunião de alinhamento e é o único momento que eu consigo juntar todos os turnos, que a gente trabalha em 3 turnos, né? E fora do horário ali da loja. Então, a gente faz a reunião, olha só, gente, das 8 da manhã às 10. Então, aviso com antecedência, no começo faltava um, faltava outro. Hoje, se eu não marcar, elas já me falam: ô, Leiva, não vai ter reunião? Já pedem. Elas já pedem. Então, assim, é muito gostoso, porque eu sempre vendo para elas a seguinte situação, eu falo: gente, se vocês não disponibilizarem 2 horinhas no universo de 30 dias da vida de vocês, para vocês investirem em conhecimento, como é que eu vou me motivar para fazer isso? Então, assim, hoje a gente está com uma equipe bem comprometida. Como eu falei, tem umas coisinhas ou outras, mas onde tem pessoas, sempre vai ter. Tem, né? A gente tem que ter maturidade para lidar com isso também, né? Mas eu acredito que, para mim, respondendo a tua pergunta, né, que eu dei uma volta gigante. Não, mas tá ótimo. Mas a maior dificuldade que eu tive, Fábio e Ricardo, foi me adaptar a esse perfil de funcionário, porque estava muito distante do que eu vinha convivendo há anos na minha vida no mundo corporativo. O restante foi bem mais fácil para mim, até porque eu sempre tive muita facilidade com números, eu sempre tive muito foco em resultado. Então, assim, o que eu planejei para a cafeteria, até hoje eu realizei. Agora eu estou tendo que me reprogramar, né? Me preparando psicologicamente para essa nova etapa que a gente vai ter que enfrentar aí. Mas nesses 12 anos de cafeteria, tudo que eu fiz sempre foi muito planejado, muito pensado. Se eu tenho uma nova despesa, ela tem que resultar uma perspectiva de uma nova receita. Sempre trabalhei muito pé no chão, com muita parceria com os meus fornecedores, além da minha equipe, com a franquia também. E assim, eu estou feliz. Eu falo que o café ele me proporcionou muitas realizações, não só financeira, mas também crescimento profissional, que foram grandes desafios, mas eu não me arrependo. Tanto é que eu preferi sair da franquia da Carmen Steffens, que às vezes as pessoas falavam: mas você tá maluca, essa loja linda, maravilhosa. Eu falo: gente, eu estou empresária, mas para mim, eu não tenho a vaidade de ser dona de cafeteria, de ser dona de loja, de grife. Eu não tenho essa vaidade. O que eu quero é conseguir desenvolver um trabalho, formar pessoas e ganhar dinheiro. Se não tiver esses pilares, para que eu vou ficar me desgastando? Porque é o que você falou, o varejo... Ser empresário no Brasil não é fácil, as responsabilidades são imensas e o varejo também não é fácil. O varejo ele exige muito da pessoa. Eu brinco que eu falo que o varejo não é mais para os bons, não, tem que ser para os ótimos. Porque os bons não tem mais espaço. Não tem, é muita competitividade, as pessoas não estão vindo para brincar. Falo que é brincadeira de gente grande, senão é melhor você nem entrar.